Oi, gente, tudo bom? A gente vai começar a estudar o sistema cardiovascular, então esse é o primeiro vídeo. E aqui a gente vai trabalhar uma série de conceitos que são importantíssimos, são pré-requisitos para que você continue os teus estudos dentro desse tema. Então aqui a gente vai conceituar, vai ver direitinho qual que é a função desse sistema cardiovascular. A gente vai lembrar lá dos filos da zoologia para ver quem tem, quem não tem e como é que é o sistema nesse grupo. A gente vai lembrar também as formas que a gente tem para classificar a circulação. Então a gente vai ver certinho os conceitos, o que é uma circulação aberta ou fechada, vai ver que ela pode ser simples ou dupla, vai ver que ela pode ser completa ou incompleta. A gente vai olhar também quais são as diferenças entre o sangue arterial e venoso, quais são as diferenças entre artérias e veias, e vai ver também como é que o sangue flui por estes vasos. Então é isso. Seja bem-vindo, vamos começar. Então eu coloquei aqui pra gente, ó, essa primeira célula. Se o organismo for unicelular, para ele tá de boa, porque ele vai conseguir nutrientes, ele vai eliminar excretas e vai trocar gases, tudo através da membrana plasmática, porque se o organismo é uma célula, a membrana plasmática certamente está em contato com o meio externo. Só que à medida que os organismos se tornaram pluricelulares, a gente percebe que as células que ficam mais no centro, elas têm maiores dificuldades para fazer trocas com o meio, porque elas não estão em contato com este meio. Então essas células aqui do meio, do centro do organismo, dependem da difusão que vai acontecer célula a célula para conseguir os seus próprios nutrientes. Então imagina, para o oxigênio chegar até essa célula que está aqui, ele tem que atravessar toda esta camada. E aí a gente percebe que a gente vai tendo restrições ao tamanho dos indivíduos, porque se não existe nenhum sistema para fazer transporte, se esse indivíduo depende unicamente da difusão que vai existir entre as células, não tem como ele ser grande. Porque se ele for grande, as células mais centrais vão demorar muito para conseguir os recursos e isso é incompatível com a vida. Só que a gente sabe que ao longo da história evolutiva dos animais, apareceu o sistema circulatório para resolver esses problemas. E agora não importa, o organismo ele pode ser enorme, qualquer célula, por mais internalizada que ela esteja, por mais distante que ela esteja da superfície corporal deste animal, ela vai ter as necessidades delas supridas. Porque esse sistema circulatório vai trazer até ela oxigênio, vai trazer até ela nutrientes, vai ajudá-la a eliminar excretas, a eliminar gás carbônico e assim por diante. Então, percebeu a importância desse sistema para os seres vivos, para os animais? Então é isso aí, vamos continuar. Então eu coloquei aqui pra gente, né, que sangue ou hemolinfa, depende, algumas vezes a gente vai falar em sangue, outras vezes a gente vai falar em hemolinfa, depende se a circulação é aberta ou fechada, depende se tem ou não tem pigmento nesse sangue, mas enfim, as principais funções. Então a gente já falou, é fazer transporte, seja de gases, seja de nutrientes, seja de excretas. Só que além disso, o sangue também vai transportar hormônios, ele também vai atuar na defesa imunológica, porque lembra que existem os glóbulos brancos que ficam transitando pelo teu corpo através da tua circulação. E o sangue também atua na regulação térmica. Pensa que quando está frio, os vasos sanguíneos mais periféricos eles vão contrair e aí o sangue vai ficar circulando mais nas partes centrais do teu corpo. Isso ajuda a reter o calor. Quando, por outro lado, você está quente, esses vasos sanguíneos mais periféricos eles dilatam para ajudar a trazer o calor para sua parte mais periférica, para te ajudar a perder esse calor e resfriar um pouco mais o teu corpo. E aí, assim, ó, lembra que quando a gente estuda zoologia, é muito importante que você saiba quais filos têm quais sistemas. Então, quando a gente fala em sistema cardiovascular, você tem que lembrar que os 4 primeiros filos não tem nenhum sistema específico para fazer transporte de coisas. Então, você tem lá, ó, poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. Dependem exclusivamente da difusão célula a célula para transportar coisas dentro do próprio corpo. Só que lembra que porífera e quinidária são organismos relativamente simples, com paredes corporais bem finas e eles são aquáticos.
Tá? Então, tudo bem, eles conseguem fazer essas trocas por difusão na boa. Quando você pensa em plateumintos e nemateumintos, eles já são animais um pouco mais complexos, eles são triblásticos, só que aí você se lembra que o plateuminto é achatado, e ser achatado é uma adaptação para diminuir as distâncias de difusão, porque pensa, ó, uma célula que está mais aqui no centro do corpo do bichinho, ela não vai estar tão longe da superfície do corpo, ó, porque ele está achatado. Se esse animal, ao contrário, fosse cilíndrico, aí a história seria diferente. As distâncias dessas células centrais em relação à periferia do corpo, né, seria maior. Só que aí você fala assim, mas pô, então tá, plateuminto é achatado, diminui a distância. Só que o nemateuminto é cilíndrico. Só que aí, você tem que lembrar que o nemateuminto ele não é um animal maciço. O plateuminto é. O nemateuminto ele tem uma cavidade, ele tem pseudoceloma, então ele tem espaços ali. E aí isso também contribui para diminuir as distâncias de difusão. Então esses seres aqui, ó, conseguem se virar muito bem sem nenhum sistema de transporte. Agora, os filos seguintes, ó, Nelídeo, molusco, artrópodes e cordados, aí eles têm, sim, sistema cardiovascular circulatório. E aqui, ó, alguns têm esse sistema aberto, outros têm esse sistema fechado. É importante que você saiba qual é qual tem qual tipo e tal. Só que eu não vou falar isso daqui com você, porque eu imagino que você já estudou zoologia e aí você já saiba isso daqui. E a gente vai ver de novo, a gente vai lembrar o que é mesmo uma circulação aberta, o que é uma circulação fechada, já já. Eu coloquei aqui uma observação que eu acho bem importante, para te falar que inseto tem sistema respiratório traqueal. Às vezes você fala assim, mas a gente está estudando sistema cardiovascular, por que ela está falando sobre sistema respiratório e tal? Mas é porque assim, ó, a gente falou que o sistema cardiovascular ele transporta várias coisas, dentre elas gases. Então ele leva o oxigênio do meio para as células e leva o gás carbônico das células para fora, para o meio. Então, na maioria dos seres vivos, o sistema cardiovascular, sistema circulatório, vai transportar gases. Nos insetos, não. Lembre que o sistema respiratório de inseto é traqueal e esse sistema é responsável não apenas por fazer as trocas gasosas, mas também por transportar esses gases. Se você fizer um paralelo com você, só para você fazer essa comparação, o teu sistema respiratório ele é pulmonar. Só que os teus pulmões só são responsáveis por trocar gases. É o teu sistema circulatório que vai transportar esses gases por você, percebeu? Agora aqui quando eu estou falando nos insetos, o sistema traqueal ele vai fazer as duas coisas. Ele vai trocar os gases e transportar os gases. Então insetos independem do sistema circulatório para transportar gases, beleza? Guarda essa informação porque ela é importante. E aí, continuando aqui, ó, esse slide é super importante porque aqui eu resumi para você como é que a gente classifica a circulação. Então, aqui a gente tem 3 critérios. Veja, depois eu vou colocar cada uma dessas coisas aqui no slide para te explicar, tá? Mas observa aqui os critérios, ó. Você vai olhar para o animal e você vai ver se o sangue deste animal só corre dentro de vaso. Se isso acontecer, você vai falar que a circulação é fechada. Agora, se de repente esse sangue sair de dentro do vaso e banhar uma cavidade e banhar os tecidos, aí você vai falar que essa circulação é aberta. Já já a gente vai discutir as diferenças entre os dois tipos de circulação. Um outro jeito que você tem para classificar a circulação é ver quantas vezes o sangue passa pelo coração a cada ciclo. Se passar uma vez só, você vai falar que a circulação é simples. Se passar 2 vezes, você vai falar que a circulação é dupla. E, de novo, vou discutir isso com você direitinho e as implicações disso já já. Uma outra coisa que você vai olhar é se tem mistura de sangue dentro do coração, porque a gente tem sangue arterial e sangue venoso. Se tiver mistura desses sangues dentro do coração, você vai falar que a circulação é incompleta. Se, por outro lado, não houver mistura, você vai dizer que a circulação é completa. Então, vamos lá ver as diferenças dessas classificações. Aqui, ó, esse desenho é muito bom porque você vê aqui, ó, circulação aberta, o sangue saiu do vaso e banhou cavidades, banhou os tecidos. Veja que aqui, ó, eu nem tô chamando sangue de sangue, tá vendo? Eu tô preferindo usar o termo hemolinfa. E nessa outra imagem você vê que o sangue não sai de dentro de vasos, ele tá o tempo todo passando por dentro dos vasos. E aqui então a circulação é fechada. E aí você pensa, mas qual será que é a diferença, né, entre os dois e tal? Bom, de um modo geral,
A circulação fechada, ela acaba sendo mais eficiente porque o sangue aqui vai fluir numa velocidade maior e também sob uma pressão sanguínea maior. No aberto, a velocidade é menor e a pressão sanguínea é menor também. E o que isso implica para o animal? Não tem como um animal ter um alto metabolismo e ter uma circulação aberta. Porque se ele tem um alto metabolismo, ele necessita de muitos nutrientes, de muito oxigênio. E essa circulação aberta, ela vai demorar para suprir as células com oxigênio e com nutrientes, porque a pressão aqui é menor, a velocidade do sangue é menor, percebeu? Se o organismo tiver um metabolismo alto e acelerado, ele muito provavelmente tem uma circulação fechada, porque essa circulação aqui ela vai suprir esse organismo com oxigênio e nutrientes em quantidades e num tempo mais adequado para esse alto metabolismo. Eu resumi isso para você aqui, ó. Só que a gente tem aqui uma exceção, né? Porque eu acabei de falar assim, que olha, se o organismo tem um metabolismo alto, geralmente ele tem uma circulação fechada, porque o sangue ali flui mais rapidamente, com uma maior velocidade e tal, levando oxigênio e nutrientes para as células com maior eficiência. Só que aí a exceção é os insetos, justamente por conta do sistema respiratório ser traqueal que a gente comentou. Os insetos têm um sistema circulatório aberto, no entanto, eles têm um alto metabolismo. Mas veja que é porque eles não dependem do sangue para conseguir oxigênio, porque é o sistema traqueal que fornece oxigênio para as células. E esse sistema traqueal é super eficiente. Então, mesmo com a circulação aberta, eles conseguem ter um alto metabolismo. Joia? Vamos lá. Aqui, ó, para a gente classificar a circulação em simples ou dupla. Se você partir de um ponto qualquer, vamos partir desse ponto aqui, ó. O sangue, para voltar neste mesmo ponto que eu escolhi, ele vai passar pelo coração uma vez. Então, essa circulação é dita simples, porque o sangue passa pelo coração uma vez a cada ciclo. Já do lado de cá, eu vou escolher um ponto qualquer, vou escolher esse ponto aqui, ó. Repara que para o sangue chegar aqui outra vez, para a gente fechar o ciclo, ele vai ter passado pelo coração duas vezes, ó. Então, ele veio para o coração uma vez, aí ele foi lá ser oxigenado nos pulmões, e aí ele veio para o coração uma segunda vez, para depois voltar para aquele nosso ponto inicial. E pode ser qualquer ponto inicial, vou escolher do lado de cá agora, ó, a mesma coisa. Vem para o coração uma vez, foi ser oxigenado, veio para o coração de novo. E agora que voltou lá para o ponto inicial. Então aqui circulação dupla, porque o sangue passou duas vezes pelo coração a cada ciclo. E aqui aquela nossa última classificação, ó. Você pode olhar aqui e você vê que, olha, o sangue venoso e o sangue arterial se misturam dentro do coração. Então, você vai dizer que a circulação aqui é incompleta. Do lado de cá, você vê que não há mistura. O sangue venoso está só de um lado, o sangue arterial está só do outro lado. Você tem um septo, separando completamente as metades direita e esquerda do coração. Então, nesse caso aqui, não tem mistura de sangue arterial e venoso. Portanto, a circulação é completa. Outras definições. Falei, ó, que essa aula tá cheia de definições importantes. Acabei de falar em sangue arterial e venoso, e aí talvez você esteja se perguntando, tá? Qual que é qual? Sangue arterial é aquele sangue que está rico em oxigênio. Geralmente nos esquemas a gente o representa com a cor vermelha. E o sangue venoso é aquele que está pobre em oxigênio. Geralmente a gente representa com a cor azul. Então pensa assim, ó, se o sangue está arterial, ele acabou de ser oxigenado. Esse sangue acabou de passar pelas brânquias ou pelos pulmões. Se o sangue está pobre em oxigênio, é porque esse sangue acabou de levar o oxigênio para os tecidos. Então, à medida que esse sangue foi passando para os tecidos foram consumindo esse oxigênio e aí esse sangue se tornou venoso. Agora ele tem que ir novamente lá para os pulmões ou para as brânquias para ser mais uma vez oxigenado e voltar a ser arterial. Então, você percebe que esse sangue ele vai transitando, ele vai fluindo, né? Ora ele é arterial, ora ele é venoso, depende de onde ele está indo, de onde ele está vindo e tal. Mais uma coisa para a gente falar. Ó, precisamos definir muito bem o que são artérias e o que são veias. Então, por definição, gente, às vezes você acha que a artéria conduz sangue arterial e às vezes você acha que a veia conduz sangue venoso, né? Por conta do nome, mas não é isso. O termo artéria é dado para aquele vaso que está levando sangue do coração para os tecidos.
Então, são os vasos que levam o sangue para fora do coração. Saiu do coração e está levando o sangue para algum lugar, é artéria. Veia é o oposto. A veia está trazendo sangue de algum lugar para o coração. Então, é assim, se o sangue chega no coração, ele chega por veia. Se o sangue sai do coração, ele sai por artéria. Para você saber se é veia ou se é artéria, você tem que ver o sentido do sangue dentro do vaso em relação ao coração. É sempre assim, não tem exceção. E aí tem umas particularidades, por exemplo, como a artéria está levando o sangue para fora do coração e o coração é aquela bomba que está ali, né, propelindo o sangue passa pela artéria com uma pressão muito alta, porque ele acabou de sair do coração, que está ali bombeando. Então, as paredes da artéria são paredes espessas, com bastante musculatura, porque essa artéria ela tem que ser capaz de suportar essa alta pressão sanguínea, né, sem estourar. As veias, por outro lado, elas estão conduzindo um sangue com uma pressão mais baixa, porque assim, ó, o sangue saiu do coração pela artéria, foi perdendo pressão ao longo do trajeto e ele está voltando pela veia, então o sangue está passando ali com uma baixa pressão. Então, quando a gente compara os dois, a gente vê que as veias têm paredes um pouco mais finas, com uma musculatura mais fina em relação à artéria. Além disso, as veias têm válvulas que vão ajudar o sangue a não sofrer refluxo. Porque como o sangue aqui está passando numa pressão mais baixa, ele poderia, às vezes, voltar, fazer o sentido inverso. Só que as válvulas garantem que isso não aconteça. Bom, então eu resumi aqui para você, artérias têm paredes grossas, elásticas e geralmente as artérias são mais profundas no teu corpo. Enquanto as veias têm paredes mais finas, elas têm válvulas e as veias correm mais na superfície do teu corpo. Além disso, se você apalpar um vaso sanguíneo que você esteja enxergando, se você perceber que o sangue está passando ali em pulsos, aquilo é uma artéria. Se você não perceber isso, aquilo ali já é uma veia. E aqui eu coloquei então o sentido para que fique bem claro. Então o coração, ele vai expulsar o sangue de dentro dele e esse sangue vai sair por vasos chamados artérias. Só que à medida que essa artéria vai se ramificando, ela vai ficando menor, né? Então você vai tendo as artérias maiores, com calibre maior, e aí elas vão se ramificando em várias arteríolas, que vão se ramificando em capilares, e aí depois você vai tendo esses capilares se reunindo, formando vênulas, que vão se reunir formando veias. Então você tem vasos de várias espessuras e sempre nesse sentido. Sangue saiu do coração por artéria, que se ramificou em arteríolas, que se ramificou em capilares, que foram se reunindo em vênulas, se reunindo em veias, até chegar novamente no coração. E uma coisa que eu quero falar aqui para você, só vai haver troca entre sangue e tecido nos capilares. Então, se tiver uma artéria passando aqui, não tem como sair oxigênio de dentro da artéria e vir para o tecido. Se for uma arteríola, mesma coisa. Essas trocas entre sangue e tecido só vão acontecer ali no nível dos capilares. Porque os outros vasos, sejam eles artérias ou veias, eles têm paredes bem grossas que não deixam as trocas acontecer por difusão. Agora, os capilares têm paredes extremamente finas. Então, aqui nos capilares, ó, o oxigênio está saindo do sangue arterial e vindo para o tecido. O gás carbônico do tecido está adentrando aqui o capilar. Então, aqui, sangue venoso, percebe? É aqui nesse nível que também os excretas vão sair dos tecidos e adentrar os capilares. Mesma coisa para os hormônios, beleza? Todas as trocas sempre acontecem aqui no nível dos capilares, porque os capilares têm paredes finíssimas. Joia? Bom, a última coisa que eu vou falar aqui com você agora é como é que o sangue venoso volta para o coração.
Porque, imagina, você sabe que o sangue sai do coração porque o teu coração é um músculo estriado cardíaco, e aí ele comprime, ele contrai essa musculatura, e isso faz com que o sangue saia do coração pelas artérias. Só que aí o sangue dá um maior rolê, né? Ele saiu pela artéria, foi lá passando pelas arteríolas, capilares, vênulas, veias, e agora ele retorna para o coração. Só que enquanto ele foi dando esse rolê aí, ele foi perdendo pressão. E como é que esse sangue tem força o suficiente, pressão o suficiente para chegar ao coração? Então, duas coisas. A primeira, a gente já comentou, a gente sabe que essas veias têm válvulas. E o jeito como essas válvulas estão orientadas, elas não vão deixar o sangue retornar. Ele vai passar ali num sentido único, sempre em direção ao coração. E as veias estão no meio dos teus músculos. Então, aqui no exemplo, ele está te mostrando, ó, bíceps e tríceps. E as veias estão ali. À medida que você vai movimentando o teu corpo, esses músculos vão contraindo e relaxando. E quando eles contraem, eles exercem pressão nas tuas veias. Então, olha aqui que da hora. O músculo fez pressão e o sangue que está aqui dentro, ele foi pressionado, ele tem que fluir para algum lugar. Como as válvulas só vão permitir o fluxo num sentido, o sangue então vai fluindo no interior das veias, sempre na direção do coração, porque você movimenta o teu corpo e esses músculos estriados esqueléticos pressionam os teus vasos, pressionam as tuas veias. Então pensa que assim, lá nas artérias e nas arteríolas, o sangue está fluindo porque ele saiu do coração com grande pressão. E só essa pressão do coração é o suficiente para fazer o sangue passar por lá. Só que nas veias a pressão já está baixa. Então, o movimento dos músculos do teu corpo é importante para auxiliar nesse retorno. Por isso é que, quando você fica muito tempo sentado, quando você fica muito tempo parado, você pode, por exemplo, ter um inchaço nas suas pernas. Porque ao não movimentar os teus músculos esqueléticos, você não está ajudando a tua circulação. E aqui, ó, que da hora, todo mundo já viu varizes, né? Então, o que acontece nesses casos? Você tem aqui um problema onde você tem um acúmulo de sangue aqui nessa partezinha da válvula. Então, por algum motivo, o sangue não está fluindo aqui como ele deveria. E aí ele se acumula nessas regiões aqui da válvula e causa uma dilatação da veia, como você pode perceber aqui, ó. E existem fatores genéticos, né? E também tem questões físicas associadas aqui. Então, fazer exercício físico auxilia a evitar as varizes, mas tem questões genéticas bem fortes aqui também. Então, olha aqui, ó, nesse slide eu acho que dá para você entender um pouco melhor, né? A questão aqui da válvula. À medida que você movimenta os teus músculos esqueléticos, você ajuda a fazer o sangue subir aqui assim, ó. E ele não retorna por conta da válvula. Só que se você tiver a parede aqui dessa veia enfraquecida ou algum prejuízo aqui no funcionamento dessa válvula, então, a parede ela pode dilatar um pouquinho, afrouxar um pouquinho, e aí esse vaso como um todo dá uma enfraquecida, dá uma enlarguecida, e aí é onde você percebe então as varizes. Joia? Então o primeiro vídeo termina aqui. Até mais!